Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando EBD em Síntese. Este programa é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese AD Mossoró, pelos canais da TCM 838 e pela nossa FM Libertadora 96.3. Hoje, lição de número 10. A lição será ministrada no dia 5 de março de 2023, que tem como título o avivamento na vida pessoal. Meus queridos, nossa lição de hoje, ela mostra um avivamento na vida do salmista Davi, que é nosso primeiro tópico. Nosso segundo tópico vai mostrar o avivamento espiritual do crente e nosso terceiro tópico é a vida pessoal e familiar do crente. Ou seja, nossa lição de hoje, ela tem um cunho também pessoal. Isso depende muito da nossa vida espiritual diante da sociedade. Lembrando que, para termos uma vida avivada, cheia de fé, precisamos ter disciplina. E disciplina é obediência consigo mesmo e com nossos objetivos e metas que são traçados. Então, nosso textuário diz o seguinte: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos, capítulo 63, versículos 3 e 4. A verdade prática diz o seguinte: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias. Olha só, a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Hoje, nossa leitura bíblica em classe está em Salmos, capítulo 63, versículos do 1 ao 8. E a nossa palavra-chave é fervor, ou seja, nós sermos avivados é sermos fervorosos. Então, nosso primeiro tópico diz o seguinte: nosso objetivo é compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista. Então, esse é o nosso objetivo do primeiro tópico. É interessante que na introdução o autor ele fala que sejamos espiritualmente avivados, né? Então, não pode haver uma igreja, certo? Ou local onde se faça culto, certo? Sem que os membros, pessoas lá dessa reunião, experimentem um avivamento. Ou seja, todo crente, ele deve ser e deve permanecer avivado. Então, esse avivamento se revela em todos os lugares para onde esse crente for, ele tem que mostrar este testemunho cotidiano dele ser fervoroso, dele na vida pessoal, no casamento, no testemunho, na faculdade, na escola, onde ele for, ele tem que demonstrar essas características. Então, nosso primeiro tópico diz o seguinte: o salmista, avivamento na vida do salmista. Tanto que nosso subtópico 1 diz o seguinte: uma busca sincera. Olha só, mesmo diante de dificuldades, de várias lutas, de perseguição, o salmista Davi, ele sempre desejou com entusiasmo a presença de Deus. Na leitura bíblica em classe, que nós não lemos, deixar para o professor ler, mas aos tópicos nós vamos ler ela degradativamente, e mostra que nesse princípio aqui, no versículo 1 diz o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Olha só o que o salmista ele vai dizer: a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há águas. Quando Salomão ele estava orando, e isso podemos ver em 1 Reis, capítulo 8, versículo 54, ele diz o seguinte: quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, olha só, oração e súplica,
Ele se levantou diante do altar do Senhor, olha onde ele estava, suplicando e orando, onde tinha ajoelhado com as mãos estendidas para o céu. Da mesma forma, o seu pai Davi, ele seguia esse exemplo de orar, de buscar a presença dele. É tanto que no Salmo 42, versículo 2, ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da tua face. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão, o cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus. Então, o salmista, ele sempre teve sede de Deus. E não só o salmista, mas mostramos que homens de Deus venceram através da oração, através da persistência, através da insistência e da busca incessante da presença de Deus. Isso nós podemos ver no livro Heróis da Fé, na página de número 10, aliás, melhor 14, página 14. Lutero, ele dizia assim: a oração agora me faz todo sentido, porque ela sai do coração. Então o salmista Davi, ele já dizia isso. Também um homem chamado John Bunyan, todos conhecem, o autor do Peregrino, Vida Abundante e várias outras obras. Ele diz na página 30 o seguinte: certa manhã, enquanto eu orava e terminava a minha oração, o Senhor falou comigo. Olha só a sede que esses homens tinham de buscar a Deus, a sede que esses homens tinham da presença de Deus. É tanto que também Jerônimo de Savonarola, ele diz o seguinte: quando eu era menino, eu ia orar, mas quando eu sou adulto, eu cresci orando e jejuando. Olha só os exemplos que esses homens ele traz para nós. E um exemplo melhor é o nosso fundador da nossa igreja mãe evangélica Assembleia de Deus, Gunnar Wingre. Ele, no ano de 1933, no jornalzinho aqui que eu tenho em mãos, O Mensageiro da Paz, este é uma cópia, mostra que esse homem, ele tanto orava como jejuava e buscava a presença do Senhor. É tanto que, por esses princípios, por esses atributos, por essa disciplina, hoje a Assembleia de Deus, podemos dizer que ela está em todo o estado brasileiro, por conta da perseverança da oração. Então, sobre o tópico 2, ele diz o seguinte: contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também ele tinha anseio de estar na fortaleza, dessa fortaleza ele vê a glória de Deus. Isso a gente vê no capítulo 63, versículo 2. Ele tinha um contato glorioso com Deus, que gera a alma do ser humano um reconhecimento de benignidade divina, certo? No versículo 3 ele diz o seguinte: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Olha só a forma que o salmista Davi ele se expressava. Então, a disposição dele, através da alma, contemplar a glória do Senhor, era bendizê-lo por toda a vida, por toda a eternidade. É tanto que nesse versículo 2, que ele diz que busca pela fortaleza, pela glória de Deus, ele menciona que no santuário, que ele viu a glória e a fortaleza de Deus, certo? Isso nos mostra claramente que Davi era um frequentador constante do tabernáculo, onde ele podia ver a glória de Deus. Então, se ele via a glória de Deus, a fortaleza, porque ele fazia parte constantemente do tabernáculo. E isso é interessante, por quê? Porque era um homem que buscava a Deus em oração, que logo logo iremos ver quantas vezes o salmista ele orava por dia. Deus é nosso auxílio, né? Então o salmista Davi afirma que
sua alma se fartará com a presença de Deus, porque ele habitava na sua fortaleza, então ele estava presente. Então, quando ele está presente, no versículo 5 diz: a minha alma se fartará como tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Então o salmista, ele tinha essa vontade, ele tinha esse desejo de buscar constantemente a presença de Deus. Meus queridos irmãos, não saia do seu lugar, que logo logo iniciaremos o bloco 2. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora para o bloco 2, que tem como título o avivamento espiritual do crente. E o objetivo é conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais, olha só, para uma vida avivada. Esse é nosso objetivo, certo? Então, reservando uma agenda de piedade. Olha só, como isso é pessoal. Então, há alguns princípios nas nossas vidas que é imprescindíveis para que a vida do crente ela seja avivada. Quais? Ao longo da história da igreja, encontramos como modelo a prática de quê? Uma prática espiritual, prática da oração e a prática da leitura devocional. Olhe só o que Salomão, em 1 Reis, capítulo 9, versículo 3, ele diz: e o Senhor lhe disse: ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim. Isso é a versão NAA. Santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estão ali todos os dias. Então, olha só, a prática da oração e também a prática das escrituras devocional da palavra de Deus. Então, o crente, ele deve reservar um tempo ao longo do seu dia para cultivar, para fazer seu devocional, para que ele possa estreitar a sua comunhão com Deus. E nós só temos comunhão com Deus através da palavra. Então, se o crente ele não tiver disciplina, ele jamais terá esse cantinho reservado para falar com o Senhor. Eu tenho que traçar minhas metas e dessas metas eu tenho que ter disciplina. Exemplo, eu vou ler a palavra às 10 horas da manhã, só um exemplo. Então eu tenho que ter disciplina, eu tenho que manter esse foco para que quando chegar às 10 horas eu paro o que eu estou fazendo e eu passo a ler a Bíblia. Isso é só um exemplo, certo? Porque a gente tem que ter essa prática de oração. Olha só o que o salmista ele fala no Salmo 55, verso 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Também em Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, aquele decretozinho para quem orasse seria punido, né? Entrou em sua casa e havia ali, em seu quarto, janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, ele já fazia antes do decreto e depois do decreto ele continuou fazendo, mesmo isso sendo passível de punição. Ele e o salmista Davi oravam 3 vezes ao dia, porque eles tinham disciplina e eles tinham a meta e o foco que era Deus. Não pode haver avivamento na vida de uma pessoa que não ora, que não busca e está na presença de Deus. Isso quem fala é o nosso livro de apoio da nossa lição. Então, a nossa prática de oração, como o salmista Davi já frisou, eu tenho que ter todos os dias, porque é o nosso alimento espiritual. Por isso que no início da lição eu deixei bem claro que nossas leituras serão bem pessoal. Então cabe
da pessoa para a pessoa reservar um tempinho para com o nosso Deus. Filipenses, Paulo escrevendo, capítulo 4, versículo 6, ele diz o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, olha só, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica e ações de graça, certo? E ainda, Efésios capítulo 6, verso 18. Ora, orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, como já foi falado, o salmista Davi orava manhã, tarde e noite. Daniel orava manhã, tarde e noite. Jesus, nosso maior ensinador, ele orava constantemente. Se lemos Lucas, capítulo 5, verso 16, vamos ver: porém, ele retirava-se para os lugares desertos e ali orava. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele tinha essa prática constante de oração. Tanto de oração como da leitura da palavra. Lá em Lucas também, capítulo 4, dizia como era de costume ele ir nas sinagogas e lá, quando chegou, pegou o livro do profeta Isaías. Meus queridos irmãos e irmãs, não sai do seu local, que logo, logo iniciaremos o bloco 3. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta, agora finalizando o bloco de número 3. E você, meu querido, minha irmã, meu irmão, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelos nossos canais da TCM 888, pelo nosso canal do YouTube EBD em Sínteses AD Mossoró e pela FM Libertadora 96.3. Nos acompanhe, deixe lá seus comentários, faça suas perguntas que ao lermos, iremos lhe responder, ok? Então, como foi falado no bloco anterior, devemos ter oração, nossa leitura devocional, como também a palavra diz, tomar o capacete da salvação, Paulo escrevendo lá os Efésios, capítulo 6, verso 17. Também o salmista Davi, ele deixou bem claro que, quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia, Salmo 119, versículo 97. Também a Bíblia nos previne de pecar, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Salmo 119, verso 11. Também a palavra nos consola. Isso é a minha consolação, na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Salmo 119, verso 50. A palavra também nos dirige à vida, que é Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ordena a vida pessoal. Salmo 119, versículo 133. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere da minha iniquidade de forma alguma. Então, são princípios que devemos ter na nossa vida diária em orar e ler a palavra. Por quê? Porque nosso tópico 3 é a vida pessoal e familiar do crente. Então, eu tenho que ter essa leitura devocional para quê? Para que o avivamento espiritual ele traga as consequências para a minha vida pessoal. Ou seja, consequências boas. Porque se eu não tiver isso, como diante de Deus eu posso chegar ou falar de algo para a pessoa? Como eu posso falar da minha família, que seja bem, que eu estou bem com Deus, se eu não tenho essa leitura devocional, se eu não faço uma oração ao nosso Deus? Então, mostra aqui, no subtópico 1, do tópico 3, a vida pessoal, certo? Então, a palavra de Deus, ela nos alerta de muitos aspectos, de muitas maneiras, mas ela nos alerta ter cuidado consigo mesmo, ou seja, eu tenho que ter cuidado comigo mesmo. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele diz, olha, tem cuidado de ti e da santa doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Olhe só o que a palavra ela nos traz. Então, a palavra de Deus, ela há uma direção
para nos desenvolver em uns aspectos bem relevantes e pessoais da nossa vida. Primeiro ponto é a nossa integridade. Mas como assim integridade? O Senhor disse o que? Em Mateus 5:37. Que eu seja, porém, o vosso falar, se sim e não, não. Isso é integridade. Tiago, no capítulo 2, versículo 12, ele deixou bem claro, assim falai, assim também procedam. Por quê? Como devemos ser julgados pela lei da liberdade. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 37, ele deixou bem claro, olha, vocês são livres, mas não usem dessa liberdade para ocasião a carne. Então eu também tenho que ter cuidado, eu tenho que ter essa integridade física, pessoal da minha vida, certo? E é interessante que, como eu vou ter essa vida de pureza, essa vida pessoal? Primeiro ponto, amando minha esposa, amando os meus filhos, tendo uma vida pessoal com eles, com integridade, com firmeza, mostrando à sociedade quem eu sou diante de Deus, até na minha prudência no falar e no agir. Provérbios capítulo 25, versículo 11, o escritor diz assim, ó, como maçãs de ouro em savas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Então, como essas palavras estão sendo ditas da minha boca para com a sociedade? Então, deixou bem claro, Paulo escrevendo a Timóteo, que do modo que eu falo, aliás, a Tiago, do modo que eu falo, eu tenho que proceder. Eu também tenho que ter cuidado com esses pontos para que eu não venha ter uma integridade falida, certo? Que a minha integridade, ela seja voltada no assim falai e assim procedei. Então, Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 e 7, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Olha só, viu? Então, eu também tenho que ter cuidado da minha integridade, da minha prudência no falar. Agora, eu tenho que ter cuidado com a minha vida emocional. Olha só onde vai nos levar os textos bíblicos. 3 João, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 2, diz o seguinte, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, se a minha alma vai bem, a minha saúde vai bem. Se a minha alma está em paz com Deus, eu com certeza vou ter saúde, porque eu vou ter prudência no falar, eu vou ser íntegro e eu vou ter saúde física e emocional, porque o Senhor Jesus Cristo está comigo. Então, como eu vou ter tudo isso? Amando minha esposa, amar a esposa, isso, irmãos, exige demonstração, certo? De práticas, de carinhos e de afeto. Se vocês lerem Provérbios, capítulo 31, versículo 29, vocês vão encontrar isso. E em Cantares 4 primeiro, certo? E através de palavras e gestos também. Então, tudo isso está englobado na minha integridade, certo? E na vida com o cônjuge, a gente já mostra que a vida matrimonial, ela deve ser dirigida, guiada, nutrida pelo Espírito Santo de Deus, né? Isso existe uma série de regras para que possamos entender e conviver diante da sociedade. Tanto que existem vários textos bíblicos, que não vai dar tempo agora nós lermos, mas eu vou ler alguns e vou citar outros para que possamos entender melhor o texto. Diz assim, Efésios 5, esse é um texto bem conhecido, mas que tem uma dimensão enorme. Versículo 22, do 25 ao 27. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como no Senhor. E vai dizer que vós marido também, amai vossa mulher. Se eu ler Provérbios que eu citei agora há pouco, 31 e 29, diz assim, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Olha só, superior não no ponto de querer ordenar, não, pelo contrário, de
carinho, de ser, fazer gestos através de palavras. Então, tudo isso atrai a minha prudência diante de Deus. Eu tenho que ter demonstração e carinho. Cantares, capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como pomba entre as tuas traças. Olha só o que o autor aqui, ele vai trazer para nós, para amar nossas esposas, para amar nossos filhos, para amarmos diante da sociedade. E também, meu lar, ele tem que ser abençoado e um lar nutrido pelo Espírito Santo de Deus. A nossa vida com os filhos, ela é um mandamento bíblico, lá desde Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que o filho deve honrar pai e mãe. Jesus, ele acrescenta mais em Mateus, capítulo 19, né, para que se prolongue os dias na terra. E também Efésios, capítulo 6, versículo 2, também ele traz esses mandamentos para que honrem tanto o pai e mãe os seus filhos, mas que o pai também tenha afeto com o seu filho. Filipenses, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim: contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e bom ânimo, sentindo a mesma coisa. Ou seja, do mesmo modo que eu amo meu filho tem que me amar. Do mesmo modo que eu tenho que ser íntegro com meu filho, ele tem que ser íntegro comigo. Do mesmo jeito que eu tenho prudência no falar e de agir com meu filho, ele também tem que ter prudência em falar e de agir comigo, porque isso são os efeitos do avivamento na vida pessoal de um casamento, do filho com o pai, do pai com o filho, porque o crente avivado, irmãos, ele é alegre. Isso a gente vê em Esdras, capítulo 3, versículos 11 e 13, e cantavam, louvavam, celebravam ao Senhor, porque o Senhor é bom. Então, pessoas, irmãos, avivadas são contagiantes. Pessoas avivadas são pessoas íntegras, que produzem um fortalecimento espiritual. O crente avivado não teme a morte, não teme essas simpatias que existem na vida. Daniel já constituiu isso lá na época sobre os negócios da província da Babilônia. Então, tudo isso, uma vida espiritual, com bons hábitos, com os cuidados espirituais, com cultos domésticos, com relacionamento entre marido, esposa e filhos, esse lar será um lar cheio do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito obrigado. Não dá mais tempo, mas essa lição, ela é uma lição muito maravilhosa, que possamos ler a lição, que possamos ler subsídio, livro de apoio, principalmente a Bíblia Sagrada, porque essa lição que veio nesse trimestre é uma lição que devemos nos fortalecermos mais no Senhor. O título é Aviva a Tua Obra. Precisamos demais buscarmos o dom e o poder do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, a paz do Senhor, em nome de Jesus.